Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Direito Civil, parte geral. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a decadência. E a decadência dá continuidade ao estudo geral ali que a gente fala sobre prescrição e decadência. Então aqui é a nossa terceira aula da série. Nós já falamos em duas aulas sobre prescrição, de forma bem geral, falamos sobre bastante coisa ali relacionada à prescrição. Vamos falar ainda de uma outra aula em que a gente vai usar um comparativo entre prescrição e decadência. Eu até decidi aqui que a gente vai falar um pouco mais, eu ia fazer menos aulas, mas vamos ter mais. Vamos fazer uma série um pouco mais longa aqui, porque faltou uma aula bem interessante e importante para a gente falar sobre as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição. Mas nessa aula aqui, pessoal, a gente vai dedicar para falar exclusivamente sobre a decadência. Eu não tenho claro como fugir da diferenciação entre decadência e prescrição, mas eu vou tratar de forma breve aqui, por quê? Porque numa outra aula, um pouco mais breve, mais curtinha, que é uma aula meio que de revisão, eu vou trazer um quadro para vocês comparativo entre a prescrição e a decadência, seus principais aspectos, enfim, e as suas principais diferenças. Ok, pessoal? Mas não deixem de ver as demais aulas da série aqui que tratam sobre prescrição, que tratam sobre as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição, e também a aula comparativa ali entre a prescrição e a decadência. Maravilha? Bom, antes de mais nada, eu sou o professor... Opa, cadê? Tá sempre do contrário aqui. Eu sou o professor Leonardo Paiva e tô aqui, pessoal, para a gente conversar sobre direito civil. Nesse quadro, nessa playlist aqui, melhor dizendo, a gente fala sobre o direito civil na sua parte geral. E nessa aula, então, a gente vai falar sobre a decadência. A decadência, pessoal, como a gente já sabe ali, ela tem tudo a ver com tempo. Então, né, a partezinha inicial aqui é muito parecida lá com a parte de prescrição, porque ambas, tanto a prescrição quanto a decadência, têm relação direta com o instituto temporal. Ou seja, o direito não socorre os que dormem. Lembram daquela frase? Já falei, repito, e vocês vão ouvir muito ainda no estudo do direito. O direito não socorre os que dormem. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que os direitos podem ser exercidos por um determinado tempo, seja por conta da sua pretensão, que isso acontece lá na prescrição, seja por conta do próprio direito ter um tempo determinado, que é exatamente o que acontece aqui na decadência. Tá? Então, quando a gente fala em decadência, pessoal, o próprio direito vale por um certo tempo. Vamos ver melhor aqui, deixa eu voltar até para a tela para a gente entender. Decadência, pessoal, vamos para o conceito, anotem, acompanhem a aula aí juntamente com seus materiais de apoio. Decadência é a perda do próprio direito em si. E quando a gente for tratar de forma mais técnica, a decadência é a perda do próprio direito potestativo. Pelo decurso do tempo. Acabou o tempo, acabou o direito. Igual uma flor. Passou o seu tempo de vida, morreu e não volta nunca mais. Ok? Aquele direito, pelo menos uma vez morto, não se renova. Não tem como. Morreu, não tem como renovar. Ok? Pessoal, antes de tudo, o professor não entendia o que é direito potestativo. Direito potestativo é aquele direito que se pode exercer e que a outra parte não pode se opor. É um direito obrigatório se eu quiser exercer. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, foge um pouco da parte de decadência, mas para a gente entender o conceito básico e depois a gente entrar de fato na decadência. O direito ao divórcio é um direito potestativo. Como assim, professor? Se um não quer, dois não ficam casados. Certamente vocês já ouviram aí a tia dizendo, alguém falando: ah, o fulano ou a fulana me pediu o divórcio, mas eu não vou dar o divórcio. De fato, pessoal, é possível que uma pessoa negue concordar com o divórcio consensual, por exemplo, né? Aquela facilidade de ir ao cartório, resolver a questão consensualmente. É possível que isso aconteça. É possível que alguém não queira, de forma simples e rápida, se divorciar em cartório. Não vou dar o direito, não vou dar o divórcio. Isso acontece. Mas, pessoal, o divórcio é um direito potestativo. Se um não quer, dois não ficam casados. Se uma das partes não quiser dar o divórcio, ou seja, ir ao cartório e assinar concordando com o divórcio, a parte que não quiser mais permanecer casada vai até um juiz e fala: juiz, eu quero me divorciar. E não existe defesa no mundo da outra parte que obrigue essa pessoa que quer se divorciar a ficar casada com ela.
Então o divórcio é um direito potestativo, que ninguém pode se opor. Uma vez que uma pessoa vai até o juiz e fala, eu quero me divorciar, a outra pessoa não tem o que falar para evitar o divórcio. De modo que o juiz vai divorciar aquelas duas pessoas. Ok, pessoal? Então o divórcio é um direito potestativo porque ele não admite oposição. Ele não admite que a outra parte discorde daquele direito. Quer dizer, discordar pode, né? Mas não admite que de fato aquele direito não seja exercido por conta de uma resignação da outra parte. Voltando então. Aqui, pessoal, quando a gente trata de perda do direito pela decadência, diferentemente da prescrição, aqui o direito de fato morre, o direito deixa de existir. Ao passo que lá na prescrição o que acontece, pessoal, é a pretensão que acaba depois de um certo tempo. O direito não morre, o direito vai ser para sempre, vai ser eterno. O que não se tem mais é a pretensão de exercer aquele direito em juízo. Tá? Como é que eu sei quando é um, quando é outro? Pela própria natureza. Existem direitos que a própria lei vai dizer para vocês que admitem apenas a prescrição. Por quê? Porque o direito não exercido, ele vai continuar, o direito vai continuar válido pro resto da vida. O que não se pode é utilizar a pretensão de cobrá-lo em juízo. O melhor exemplo aqui que eu dou para vocês, pessoal, são as dívidas. Uma dívida, uma vez que ela não é paga, ela vai continuar existindo. Se ela não for paga e se ela não for perdoada, ela vai continuar existindo para todo o sempre, para toda a eternidade. Só que o credor só pode cobrar aquele direito dentro de um determinado prazo, de um determinado tempo, que é o prazo prescricional. Então, para que seja exercido o direito de cobrar aquela dívida, que moralmente vai existir para o resto da vida se não for paga ou perdoada, é o prazo prescricional. Já aqui na decadência, pessoal, o próprio direito tem prazo de validade. O direito começa num momento e termina em outro momento, então o direito acaba. Não há apenas a possibilidade de cobrá-lo, o próprio direito. Então, enquanto na prescrição o direito permanece vivo, só não vai mais poder ser exigido judicialmente quando prescrever, na decadência o direito é completamente consumido pelo tempo e o direito morre. Então aqui, pessoal, é uma extinção muito mais radical e definitiva, porque o direito acabou e não volta atrás de jeito nenhum. Então vejam só uma frase que eu trago no meu livro, pessoal. Na decadência, o tempo consome o direito em si, e não apenas o poder de exigir um direito que será eterno. Ok, pessoal? Base legal, então, para a gente aplicar a decadência. Pessoal, a decadência está logo depois da prescrição, ali no nosso Código Civil, entre os artigos 207 e 211, que vão estabelecer para nós justamente aquelas regras fundamentais da decadência no nosso ordenamento jurídico. Qual que é a principal característica, então, da decadência, pessoal? Diferentemente da prescrição, a decadência atinge o próprio direito material, fazendo-o morrer, desaparecer completamente do mundo jurídico depois de um determinado tempo. E a irreversibilidade. Uma vez que decair o direito, uma vez que a decadência se opera, que o direito morre, não se recupera nunca mais o direito perdido, mesmo que as partes concordem. Uma vez que morre, pessoal, eu não consigo reviver o direito que morreu. Tá? Então a decadência, pessoal, não volta. Tudo bem, pessoal? Exemplo prático aqui para vocês. O comprador deseja anular um contrato por erro. Erro, dolo, coação, estado de perigo, né? Já estudaram comigo esses termos aí, principalmente meus alunos lá da UP. Quem for o aluno da UP, Universidade Positivo, comenta aqui embaixo, dá um oi, né? Pra eu saber que vocês estão vendo meu vídeo. Ó, bem no meio do vídeo ali, pra ver se realmente vocês estão assistindo. Quem tiver comentando, fala oi aqui embaixo e deixa um recado aí pra mim, pessoal. Para eu saber que de fato vocês estão acompanhando a aula. Vamos lá. Então, pessoal, o comprador deseja anular um contrato por erro, ele tem 4 anos para anular. A gente já sabe disso. Isso está lá no artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Se a parte prejudicada não agir para anular esse contrato dentro dos 4 anos, o direito de anular caduca. O direito de anular sofre decadência. Não é apenas a pretensão, pessoal, é o próprio direito. Esse direito existia por 4 anos.
Depois de 4 anos, esse direito não existe mais. E o que acontece com aquilo que seria a princípio anulável? Se convalida pelo tempo. Ok, pessoal? Deixa eu dar um outro exemplo muito mais palpável para ficar bem claro. Um exemplo aqui de prazo decadencial é o do seguro de um automóvel. Tá? Então vamos supor lá, pessoal, eu contratei o seguro do meu automóvel, estou colocando essa aula aqui para vocês hoje, agora é madrugada do dia 7 para o dia 8, agora é meia-noite do dia, meia-noite e pouquinho do dia 8 já, então começando o dia 8 de novembro de 2025. Tá começando o dia 8 de novembro de 2025. Se eu contrato hoje, 8 de novembro de 2025, um seguro de um automóvel por um ano, ele vale do dia 8 de novembro de 2025 ao dia 8 de novembro, ou melhor, antes, né? Porque termina no dia 7. Do dia 8 de novembro de 2025 até o dia 7 de novembro de 2026. Um ano. O que acontece se eu não renovar o seguro e se eu bater o meu carro no dia 10 de novembro de 2026? Eu posso exigir a cobertura securitária? Não posso. Por quê? Porque decaiu o meu direito. O meu direito valia até o dia 7 de novembro de 2026. Depois desse dia, operou-se a decadência. Eu não posso mais exigir aquele direito. Ah, professor, mas eu bati o carro no dia 6. Ah, não, daí tudo bem. Aí você pode exigir. E aí, pessoal, você pode exigir porque está dentro do prazo decadencial. Só que aí, para exigir a reparação securitária, tá? Para que você exerça o direito de receber uma reparação do seguro, você tem um prazo que começa a correr como prescricional de 1 ano a teor do artigo 206, parágrafo 1º, ok? Então, bem interessante aqui essas situações. E aí a gente consegue ver bem a diferença da decadência e da prescrição. Show, pessoal? Vamos em frente aqui para falar justamente sobre o reconhecimento da decadência de ofício. Esse assunto aqui deu o que falar ali na prescrição, justamente por conta lá da revogação do artigo 194. E aqui na decadência a gente tem algo muito mais palpável, apesar de a gente também ter sobre a situação da decadência o artigo 10 do CPC, que a gente já vai falar. Vamos guardar ele aqui do ladinho. Vamos lá. Quanto ao reconhecimento da decadência de ofício. Primeiro ponto, pessoal, existem duas formas de decadência. Perdão, existe a decadência legal, que é aquela que a própria lei determina, e existe a decadência convencional, que é aquela que as partes convencionam. Eu vou dar um outro exemplo legal aqui, tá ali embaixo até inclusive, né? Garantia. Prazo de garantia é um prazo decadencial. A garantia, pessoal, quando eu compro um produto lá pelo Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor diz que a garantia de um bem durável é de 90 dias. Tá? Então, não vou nem entrar no exemplo aqui porque ele diz outra coisa. Então, o prazo de garantia de um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor é de 90 dias para bens duráveis. Só que é muito comum, pessoal, que no mercado de consumo, quando a gente vai comprar um eletrônico, um eletrodoméstico, você chegue lá e o vendedor fale, não, aqui tem garantia lá de 1 ano. Essa garantia de 1 ano normalmente são 90 dias da garantia legal que o CDC prevê, mais 9 meses de garantia convencional ou contratual que o fabricante te dá. Tá? Então aquela garantia de 12 meses, de 1 ano, é igual 90 dias do CDC mais 9 meses da contratual. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma decadência legal, que a própria lei prevê, de 90 dias, mais cumulada, portanto, com uma decadência convencional, uma decadência contratual. Vejam, pessoal, é possível que o juiz reconheça uma decadência de ofício somente se ela for uma decadência legal. Então, o juiz só pode reconhecer de ofício a decadência legal a teor do artigo 210 do Código Civil. No entanto, o juiz não pode reconhecer a decadência convencional do artigo 211. Por quê? Porque ela é fruto da autonomia privada das partes e não de uma norma de ordem pública legal como é o CDC. Certo? Então, se eu estou tratando de uma garantia de 12 meses, de 1 ano, lá, de um produto que eu comprei, eu tenho que ver muito bem como que é composto isso, mas eu posso te garantir que 99% das vezes esse 1 ano vai ser
3 meses, que, né, 90 dias, como diz o código, mas ali por volta de 3 meses, mais 9 meses, legal, mais 9 meses contratual, ok? Muito cuidado com isso. Qual o juiz pode reconhecer de ofício? Apenas a legal. O juiz não pode reconhecer de ofício a contratual. Maravilha? O exemplo que eu dou ali embaixo, pessoal, não é de um contrato do CDC, é de um contrato meramente civil, regido pelo Código Civil, tá? Código Civil. Um contrato. Então vamos lá, eu vou vender meu carro para você. Eu não sou loja de carro, eu não faço isso habitualmente, eu estou pegando meu carro e vendendo para você. Você fala para mim, pô, professor, me dá aí uma garantia de 3 meses, de 90 dias no teu carro, já que você está dizendo que ele está bom mesmo. Eu falo, tá bom, te dou uma garantia de 3 meses no meu carro. Vamos supor, pessoal, que você está reclamando de um vício nesse carro e você entra com uma ação. Só que você entra com uma ação no 91º dia. Ou seja, estaria fora do prazo. Nesse caso, mesmo que o juiz perceber que passaram-se 91 dias quando você reclamou, ele não pode reconhecer de ofício. Eu precisarei provocar o juiz acerca disso. Por quê? Porque nesse caso, como se trata de uma garantia convencional, prevalece a autonomia privada. Vamos entender um pouquinho melhor. Último slide dessa aula de hoje já está acabando. A diferença ali entre a decadência legal e a decadência convencional. Pois bem, pessoal, qual que é a origem da decadência legal? Como o nome já diz, a garantia é um exemplo. A decadência legal, ela é oriunda da lei. Já a decadência convencional decorre de uma convenção das partes. Então, ela é pactuada em um contrato. Exemplo de garantia. Eu tô na garantia aqui. Eu já falei pra vocês, né? Já é 00:20 agora, então eu tô cansado e tô esquecendo e trocando as bolas aqui já. Tá na hora de dormir, né, pessoal? Exemplo de decadência legal, pessoal. Artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil. O prazo para reclamar de um vício redibitório. Vocês vão aprender melhor isso, mas é um exemplo que a gente tem aqui. Ou ainda, o prazo para reclamar da garantia legal. Ou ainda, o prazo para anular um contrato por dolo, por coação e etc. Os demais vícios de consentimento do negócio jurídico. Já na decadência convencional, exemplo, a garantia contratual lá, estabelecida em contrato pelas partes, que não decorre de lei, portanto. Reconhecimento, pessoal, o juiz só pode reconhecer de ofício a decadência legal. O juiz não pode reconhecer de ofício por ser fruto da autonomia privada a decadência convencional. Natureza, a decadência legal ela é imperativa e irrenunciável. Vejam só, diferentemente da prescrição, que pode, depois de operada, se renunciar, a decadência não se renuncia nunca. É impossível renunciar à decadência. Já na decadência convencional, como ela é criada pela autonomia privada, ela também pode ser renunciada pela autonomia privada. Ok, pessoal? Então vejam, a decadência legal é imperativa e irrenunciável. A convencional é fruto da autonomia privada e, portanto, pode ser renunciada pelas partes. Maravilha, pessoal! Bom, chegamos ao fim de mais uma aula aqui da parte geral do nosso Código Civil sobre decadência. Falamos e diferenciamos a decadência legal da convencional, diferenciamos a decadência da prescrição, lembrando que ambos os institutos dizem respeito a tempo, dizem respeito à segurança jurídica, lembrando que o direito não socorre os que dormem, ok? Então quem deixa por muito tempo de efetivar o seu direito pode perdê-lo, seja a possibilidade de cobrá-lo pela prescrição, seja pela morte, pelo perecimento do próprio direito, o que acontece na decadência. Maravilha! Pessoal, antes de sair daqui, antes de terminar essa aula, vê se você está me seguindo aqui, em algum lugar aqui embaixo, ou aqui em cima, enfim, em algum canto da nossa tela. Siga aqui o meu... Não é siga, né? O professor não está acostumado com isso. Subscreva, inscreva-se no meu YouTube, me siga lá no Instagram, no @leonardopaiva.adv. Não esquece de deixar o teu curtir aqui e me deixa um oi lá nos comentários também, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula sobre direito civil. Até a próxima aula sobre a parte geral do direito civil. Abração. Até mais. Tchau, tchau.